Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Karen Uchoa, terapeuta em apometria, captação psíquica, radiestesia, constelação e também dirigente de um instituto xamânico aqui em Leme, no interior de São Paulo. E hoje o tema que eu trouxe para falar com vocês é sobre um estudo de caso de atendimentos de captação psíquica que nós fazemos aqui. Nessa parte terapêutica com a qual nós trabalhamos, essa ferramenta, captação psíquica, que é incrível e que inclusive eu também facilito cursos dessa ferramenta para as pessoas que desejam trabalhar com ela dentro dos seus atendimentos terapêuticos, terapeutas vibracionais, terapeutas holísticos que desejam aprimorar suas capacidades de atendimento com seus clientes, ampliar tudo que podem oferecer e aonde podem chegar com seus clientes. Então, eu ofereço esse curso exatamente dessa técnica que eu vou trazer aqui para vocês, um estudo de caso de como foi um atendimento muito interessante que nós fizemos aqui. Se você quiser saber mais sobre esse curso ou sobre os atendimentos que nós fazemos aqui no consultório, eu vou deixar o link do meu contato aqui na descrição desse vídeo. A queixa principal da nossa atendida, que era uma mulher, é de que ela não estava conseguindo estabilidade no trabalho, estava mudando muito, pulando de trabalho em trabalho, pulando de lugar em lugar e não conseguia se estabilizar em lugar nenhum. Então, a dor principal que essa cliente trouxe foi a instabilidade. Ela que trabalha na área de logística e de projetos, né, estava se sentindo muito instável e com isso descompensando outras áreas da sua vida por se sentir sempre pisando em um terreno sem sustentação, um terreno sem firmeza. E há momentos na nossa vida em que a gente precisa sentir que tem segurança, em que a gente precisa sentir que tem certa estabilidade e firmeza onde pisar. E há momentos em que tá tudo bem a gente ficar volátil e voando como vento, né? Mas no caso dela, ela estava desejando muito encontrar essa estabilidade, estava com dificuldade de conseguir perceber por que ela não conseguia se estabelecer em lugar nenhum que ela trabalhava. Então, essa foi a dor, essa foi a queixa que ela trouxe para nós dentro do consultório. Bom, aí a gente abriu a frequência dela e logo de cara apareceu uma personalidade múltipla masculina. Personalidade múltipla, para quem não conhece, não sabe o que é, tem um vídeo aqui no canal falando, eu vou deixar o cartãozinho dele aqui, vocês podem clicar e na sequência entra esse vídeo para que você possa entender o que é uma personalidade múltipla. Mas eu vou falar de uma forma bem simples assim. A personalidade múltipla é uma outra existência do nosso espírito. É uma outra versão, é uma outra realidade do nosso espírito e que quando aparece no nosso campo é porque essa outra realidade está cruzando a realidade dela com a nossa. Quer dizer que as dores, os conflitos que essa outra existência vive ou viveu estão gerando ruídos na nossa existência aqui e conturbando e gerando problemas para nós. A gente está sentindo que essa outra existência viveu e sentiu, e por isso a gente não está conseguindo lidar, porque a gente está tendo que lidar com as nossas próprias emoções, com a nossa própria realidade e também com uma outra realidade sobreposta à nossa. Ajeitada aqui no cabelo, senão o povo fala que o povo fica falando que eu tô com cara de abatida no vídeo. Gente, tô ficando velha mesmo, né? Não foca na aparência não, foca na mensagem. Foca na fala que eu tô trazendo. Que eu não faço mais maquiagem pra fazer vídeo não, é assim, que é cara lavada mesmo. Então, logo que a gente abriu a frequência dessa cliente, apareceu essa personalidade múltipla de polaridade invertida, ou seja, a nossa atendida aqui, mulher, a personalidade que apareceu no campo, um homem. Então, só aí já causa uma certa instabilidade, que é justamente a queixa dela, né? Porque ela sente a energia, uma outra energia que está gerando esse ruído, essa interferência no campo dela, que é de polaridade oposta. Então, os sentimentos dela podem ficar confusos. A vibração, aquilo que é natural a ela, pode ficar um pouco confuso, porque essa outra polaridade sobreposta dela
pode trazer, de alguma forma, um desequilíbrio, uma instabilidade. E aí eu vou trazendo aqui para vocês o que essa personalidade falou pra gente, o que ela relatou, porque ela veio se comunicando, né? Então, como ela se manifestou e com as coisas que ela contou da própria vida dela, e vou relacionando isso com a dor que a cliente trouxe. Essa personalidade estava com dificuldades no pulmão. O pulmão, o que a psicossomática traz pra gente a respeito do pulmão, é um órgão que responde a energia de tristeza. Então, quando a gente está sentindo muita tristeza, o pulmão pode responder a essa energia, manifestando algum desequilíbrio. E, inclusive, estava numa densidade tão forte, esse acometimento no pulmão dessa personalidade, que provavelmente isso estava acometendo o pulmão físico da atendida também, reverberando no pulmão dela. O nome desse rapaz que se apresentou no campo da atendida era Isaac. E aí ele chegou falando assim, olha, eu não sabia da nossa ligação com tantos detalhes, porque quando ele chegou, a gente já foi explicando para ele o que ele era em relação àquela pessoa que a gente estava atendendo, tá? Eu vou chamar a nossa atendida de X, o que ele era em relação a X. Então, a personalidade chega, a gente já vai explicando, a gente já vai dando consciência para ela de onde ela tá e de como essa relação tá gerando ruído, tá gerando interferência. Então, ele falou assim, eu não sabia com tantos detalhes dessa minha ligação com a X. Imaginava que eu estava desempenhando a função de um conselheiro para ela. Ou seja, se ele achava que era um conselheiro dela, quer dizer que ele estava transferindo para ela o modo de pensar, o modo de agir. Ele estava ali influenciando a atendida a fazer as coisas do jeito que ele considerava certo serem feitas. Então, de alguma forma, ela estava sendo conduzida por uma consciência de outra realidade que tinha outro tudo, outra vida, outro sexo, pessoas na família, outro emprego, tudo outro, mas que estava orientando ela segundo a visão dele, segundo o olhar dele, né? Então é óbvio que isso ia dar confusão, né? No campo da atendida, óbvio que isso ia gerar algum conflito, alguma dor. Vamos seguir. Eu orientei muitas pessoas. Às vezes, as pessoas me procuravam porque eu já tinha viajado o mundo e executado diferentes tipos de trabalho. As pessoas me procuravam e perguntavam qual seria o melhor trabalho para elas. Eu ficava constrangido de fadar alguém em uma única profissão, uma vez que eu focava no movimento físico e no movimento de ideias. Então, gente, essa personalidade imprimia na atendida a necessidade de se movimentar sempre. E aí, ao longo da história, vocês vão ver como essa questão do movimento para essa personalidade era importante, era uma questão de sobrevivência para ele. Não entrava na minha cabeça, aqui fala dele, a ideia de fazer a mesma coisa a vida inteira. Lembra que ela veio falando sobre a instabilidade no emprego? Olha de onde vinha, gente, essa dificuldade de se ancorar, de se estabelecer, de se aterrar em um único lugar. De uma interferência que ela estava recebendo de outra realidade, que não era dela. As pessoas aceitavam isso e achavam que era normal, só porque seus familiares e antepassados fizeram assim. Mas comigo não. A ideia de estagnação ou rotina, para ele, eram sinônimos de conflito emocional. Então, o que para ele gerava uma dor, para a atendida era uma necessidade. A atendida queria estabilidade, queria ficar num lugar só, queria se ancorar, queria descansar, repousar em um lugar só. Mas para essa personalidade isso não era legal. Isso era sinônimo de conflito emocional, de dor, de perigo, de ameaça. Então, ele, que na cabeça dele era um orientador da atendida, porque ele percebia a atendida e achava que era alguém pedindo conselho para ele, falava, fica só um pouquinho aí e cai fora. Fica só um pouquinho aí e cai fora. E ela estava respondendo a isso sem saber, tá? Eu viajava, fazia trabalhos diversos, dependendo da região.
trabalho elaborado, simples, braçal, observava e via o que tinha de valor naquele lugar e ao partir eu adquiria aqueles itens. Alguns eram alimentos, especiarias, metais, cristais, ferramentas, bebidas. Tinham valor naquela região inserido naquele contexto. E aí eu transportava esses itens de um lugar para o outro, levando e trazendo, ia me mantendo assim e multiplicando os meus recursos e possibilidades de conhecimento e trabalho. Então ele gravou no inconsciente dele de que o movimento era igual a sucesso. Para ele isso significava sucesso. Ele ficava viajando de lugar em lugar, cada lugar que ele visitava, ele pegava os itens de valor daquele lugar e levava para um lugar onde aquilo não tinha. E assim ele ia fazendo de uma região para outra, ia transportando itens, né? Levando e trocando. Com isso ele ganhava o dinheiro dele, estava sempre viajando, sempre conhecendo pessoas, sempre conhecendo lugares. Não tinha família, não tinha um lugar assim para se ancorar. Então para ele isso era felicidade. Para ele isso era a fórmula do sucesso. Era estar nesse movimento. Né? Uma pessoa extremamente que precisa se movimentar, que precisa, né? E a cliente não era assim. A cliente não estava nesse pique, não estava nessa vibe, nessa vontade. Ela queria outra coisa. Então imagina, gente, você receber a influência, por mais inocente que pareça, você receber esse tipo de influência, que às vezes vai totalmente contra o que você quer para sua vida, te gera uma limitação, como se você se sentisse um fracasso diante dos seus planos, diante dos seus sonhos. Porque você não tem forças para lutar contra algo que você não sabe de onde está vindo. Então ela queria tanto entrar em um emprego, trabalhar, fazer o nome dela ali, a carreira dela ali, ter aquela estabilidade. Mas ela estava recebendo a influência de uma pessoa que achava que isso era o caos. Não faça isso não, vamos fazer outra coisa aqui. E nessa outra coisa ela estava fazendo algo que ela não queria, que não era da alma dela. Vamos seguir. Eu viajava a pé, às vezes a cavalo, às vezes de trem, né? Então ele continuou contando a história dele. A minha família aceitou a minha partida porque notaram que eu era diferente. Eu tinha anseios muito maiores e aquela cidade em que eu nasci não ia me satisfazer por inteiro. Às vezes eu os mandava cartas. Não tinha caminho de volta, só caminho de ida e sempre com a sensação de que tinha conhecido pouco. Ou seja, ele estava numa busca frenética, ele tinha um vazio dentro dele, sem sombra de dúvidas, né? Que ele achava que supria com esse movimento, com essas viagens, com esses lugares, né? E aí ele acaba trazendo para a atendida esse vazio também, esse sentimento de vazio, fazendo com que ela vá cada vez mais buscar alguma coisa, né? Respondendo aos estímulos dele, ela querendo outra. Olha a bagunça que isso vai virando no campo, gente. Então ele ficava, por mais que ele viajasse, conhecesse gente, conhecesse coisas novas, e ele sempre achava que era pouco, queria mais. Então ele também estava nessa busca frenética, né? Em uma dessas viagens fui descuidado. Aqui começa o perrengue, né? E entrei em uma região de conflito. Não importava quem eu era para aquele povo, só importava que eu fosse mais um. Estava então inserido num povo subjugado, escravizado, que faziam trabalhos braçais exagerados e sem remuneração, preso a correntes. Não existia negociação. Às vezes os pés sangravam e às vezes, eu tô lendo aqui, tá, gente, o relato do trabalho, que é o relato que eu entrego para os meus clientes quando acaba a consulta deles. E às vezes as mãos sangravam. Trabalho de quebrar pedras. Não estava acabando só com o meu corpo, mas também com a minha alma, parado no mesmo lugar. Olha, gente, olha isso. Então quer dizer que para ele já tinha convicção de que estar em movimento é que era felicidade e alegria. Isso aí para ele já estava certo. Para ajudar, ele foi escravizado e ficou aprisionado em correntes
pelas mãos, trabalhando, sendo explorado, escravizado num lugar só. Aí acabou de fechar pra ele mesmo, entendeu? Ficar parado é ruim, ficar em movimento é bom. E ele trazia essa convicção, porque isso se tornou uma crença para ele. A crença é mais forte do que qualquer outra coisa. Ele imprimia na atendida a crença de que ficar parada num lugar só era ruim para ela. E ela recebia essa crença sem que fosse dela, sem saber de onde estava vindo, e estava respondendo a essa crença. Estava fazendo de tudo no campo dela para que essa crença fosse validada. Eu preciso validar a crença que eu estou recebendo aqui. Não sei de onde está vindo, mas eu tenho essa crença. Ficar parado é perigoso. Então ele gravou de que ficar parado igual a sofrimento, reforçando que o movimento era igual a satisfação. O pó que subia afetava a minha respiração. Lembra que a gente falou no início que ele estava sofrendo do pulmão? Porque ele inalava muito pó. Cada dia mais fraco, os alimentos que eu recebia não eram suficientes e eu perdi muito peso. Mas o que me deixou sem possibilidade de trabalho foi a minha respiração fraca e que eu fiquei sem fôlego. Eu morri naquele lugar, então ele já tinha consciência de que ele tinha morrido, né? Morri naquele lugar. Meu corpo já não se recuperava mais e eu parei de respirar. Me arrependi do meu descuido e não ter estudado antes a região. Ele não vê que a forma como ele havia escolhido também o colocou nesse risco. Ele não aceitava isso de forma alguma. O que o levou a passar por isso foi o descuido de não ter estudado o lugar antes de ir para lá. E não a vida movimentada que ele levava. Ficar parado no mesmo lugar e sem propósito e sem ganho, eu preferi estar morto. Olha a fala dele, gente. E foi exatamente o que aconteceu. Quando ele parou, quando ele estabilizou, quando ele estagnou, ele morreu. Foi exatamente isso que aconteceu. A maior dor é ficar aprisionado e parado. Olha a fala que ele traz. A maior dor é ficar aprisionado e parado. Gente, a cliente recebendo essa enxurrada de informação e querendo ficar parada e não conseguindo porque ela estava recebendo tudo isso. A escravidão é uma ferida muito grande. Cada pessoa sentia de uma forma. Eu sentia por estar parado e não poder viajar. Aí entra uma outra coisa, gente. Não é só a dor de que ele ficou parado, é a dor de que ele estava sendo explorado, escravizado, sugado. Todas as pessoas que têm um registro no seu campo psíquico de escravidão, inevitavelmente vão manifestar em algum grau, em algum ponto, estímulos de inferioridade, pequenez, não merecimento, exclusão. Todos esses estímulos vão se manifestar na existência da pessoa e ela vai ficar ali se sentindo, sabe? Aquela pessoa sem voz, sem coragem de reagir, sem coragem de falar, porque tem medo de falar, de se expressar e acabar sofrendo punições por causa disso. Então, esses estímulos de escravidão são gravíssimos no psiquismo de alguém. Geram feridas profundas que a pessoa manifesta nesse quadro. Você olha para a pessoa está sempre cabisbaixa, sempre tímida, retraída, recuada. Pessoa que não vai para frente na profissão, que não prospera, que não faz aquele boom que ela sabe que poderia fazer, às vezes é porque tem uma existência de escravidão no seu campo. Por quê? Está se sentindo acorrentada, né? Ele disse aqui, eu era acorrentado pelos pés e pelas mãos. Está se sentindo amarrada, acorrentada, mas não é a pessoa que está acorrentada. É uma outra versão do seu espírito que está vivendo essa realidade, que está trazendo essa sensação para quem está aqui. E aí a pessoa recebe essa sensação e se sente igual. Estou acorrentado, estou amarrado. Como é que eu saio dessa corrente? Se eu não posso falar, se eu não posso reagir, que se eu reagir eu apanho.
Então, toda essa crença, todos esses monstros vão saindo, surgindo aqui no pensamento da pessoa, e ela vai aceitando tudo que dão, ficando quieta. Eu tenho que me contentar com pouco. Eu trabalho, mas se eu ganhar só um galinho seco, tenho que ficar grato. Tem que dar gratidão por isso. Por quê? Escravidão. Na escravidão, eles trabalhavam, só ganhava mal e mal o que comer e ainda não podia reclamar. Não podia achar ruim, não podia se expressar. Tinha que ficar quieto. Aí a pessoa apresenta esses sinais aqui. Trabalha, faz pelos outros e a pessoa não retribui, não prospera, não ganha nada em troca do que tá fazendo e tem que achar que tá bom, tá lindo, tá maravilhoso, tô gratiluz, tá tudo certo ser assim. Tudo isso são sinais de que essa pessoa pode ter uma memória, um registro, uma informação de escravidão alojada dentro do seu psiquismo, reverberando, né, gerando estímulos sem que você saiba de onde vem. Aí ele trouxe uma fala aqui a respeito assim, ó. Relacionamento afetivo profundo foi raro. Não tive muitos. Quase inexistentes. Porque eu tinha a ideia de ajudar muitas pessoas, ou de pelo menos mudar a visão delas. Ou seja, isso era bom para ele e ele achava que tinha que levar essa ideia para os outros também. Com poucas palavras, as pessoas enxergavam o mundo como eu, e isso era gratificante. Ou seja, ele era convicto mesmo, ele conseguia convencer as pessoas dessa visão de mundo que ele tinha, né? E aí a gente foi rastrear esse medo que ele tinha de instabilidade, de insegurança. Meu medo de vínculos está relacionado com limitações. Se eu me casasse e construísse família, não conheceria mais pessoas, os outros lugares, os itens comuns. E aconteceria o que aconteceu com o meu pai, que não conheceu nada. Olha de onde ele estava recebendo isso também, do pai dele. Ou seja, ele achava o pai dele pequeno. Ai, meu pai foi infeliz, meu pai não quero ser igual. E o meu pai foi assim porque casou, não conheceu a vida, não conheceu nada, ficou preso ali com a família e eu não quero isso pra mim, né? Então eu vou fazer tudo diferente. Então ele viu o pai como pequeno, rejeitou tudo que vinha do pai. Então ele tinha medo de se relacionar, porque para ele relacionamento também era uma âncora que ia prender ele no lugar, ia amarrar ele ali. Então percebe, gente, todas as relações para ele geravam compromisso. Então relação com o emprego, relação com amigos, relação afetiva, tudo para ele gerava compromisso. E para ele compromisso era igual a estagnação. Ele só queria ter compromisso com ele mesmo, se sentir livre. Aí nós fizemos um movimento no atendimento de trocar o coração dele com o dos pais dele, para que ele pudesse conhecer a realidade dos pais, sentir o mundo como os pais sentiam, e os pais também a mesma coisa, para que pudessem conhecer a realidade do Isaac, né? Então nós fizemos essa troca de corações no campo. E aí ele trouxe a seguinte fala: meu pai não tinha tantas inquietações como eu e viveu bem. Aí que ele conheceu a realidade do pai, o mundo pelos olhos do pai. Em relação a mim, dei vazão a um sonho dele através de uma conversa que tivemos. Mas não era o mais importante para ele. Então, na infância, ele relatou que na infância o pai contou para ele que tinha um sonho de viajar, de conhecer o mundo, de conhecer pessoas, mas que não era o mais importante. Depois que ele teve a família, isso se tornou mais importante para ele, mas o Isaac guardou isso. E na necessidade de honrar o que o pai não pôde fazer, ele foi e fez. Então, tudo que ele achava assim, eu tô fazendo tudo que meu pai não fez, não quero ser igual, na verdade ele estava tentando cumprir um sonho do pai inconscientemente, né? A minha ausência lhe trouxe tristeza
e imaginou coisas horríveis em relação a mim, mesmo antes da escravidão, porque ele sumiu da família, né? Então ele conheceu a dor que o pai e a mãe sentiram quando ele sumiu. Aí ele foi apresentado a toda essa dor. Eles sofreram mais do que eu nas pedras. Olha só, gente, que forte isso, né? Rastreando o vínculo que ele tinha com... o medo que ele tinha com os vínculos, com esse compromisso, a gente foi tentar rastrear isso no passado. Encontramos uma outra personalidade no campo da atendida, que era nômade, que tinha uma família, e era a cultura, era o costume deles ficar mudando de lugar. Então, esse impulso de ficar mudando de lugar vibrava no Isaac já. Apesar da conversa que ele teve com o pai, ele também recebia estímulo já dessa outra existência do espírito dele. Descobriu, a moça, né, essa outra existência, descobriu uma coisa horrível, uma traição. E não teve coragem de brigar nem de fazer nada, a não ser sumir e sair daquela vivência. E continuou trocando de lugares, mas sem o seu povo, porque tinha vergonha. Não confiou mais nas pessoas, principalmente nos homens. Então, essa personalidade, essa outra que a gente encontrou, essa nômade, imprimia a fuga de conflitos, de encarar os problemas. E ela imprimia na atendida um estímulo de rejeição e não pertencimento, porque ela caiu fora do povo dela, continuou mantendo o costume e a cultura, mas sem a proteção dos seus, sem estar com a sua gente. E, gente, a rejeição e o não pertencimento é uma das dores que falam mais alto no nosso coração. Então, essa dor também reverberava no campo da atendida. Então, gente, a gente encontrou outras personalidades no campo da atendida também, mas essas foram os dois pontos principais, assim, que eu queria trazer para vocês. Como que essas consciências interferem diretamente na nossa realidade, e muitas vezes a gente não sabe de onde vêm esses estímulos, né? Depois disso, a gente trouxe esclarecimento para todas as consciências, fechamos esses portais que estavam gerando ruído entre uma realidade e outra, encaminhamos as consciências que estavam ali necessitando de encaminhamento, para que elas pudessem encontrar a sua própria essência, voltar para a sua própria essência, para a sua própria luz, né? Depois disso, a gente ainda fez um tratamento de taquiosmetria na atendida, que consiste na checagem, né, na averiguação de como está o campo energético da atendida, o campo vibracional, onde aí a gente avalia todas as estruturas de corpos, de centros de forças, meridianos, nadis, tela de proteção, a gente verifica tudo isso. Aí nós encontramos ainda nela um chip na nuca, um aparelho astral na nuca, vibrando estímulos de limitação. Eu não posso, eu não consigo, eu não sei, não sou capaz, não mereço, não pertenço. Então esse chipzinho ficava disparando essas limitações na atendida, né? Encontramos também um aparelho na garganta que distorcia a fala dela. Então tudo que ela dizia para as pessoas acabava sendo mal compreendido, mal recebido, mal acolhido, porque gerava essa distorção na fala dela. E também tinha um aparelho no coração dela, gerando um desequilíbrio na energia do dar e receber, na capacidade de amar e de ser amada, e também no pulmão da atendida, que já vinha ali com uma frequência afim devido ao problema do Isaac. E o centro de força dela sacral e o básico, que são os mais telúricos, os que estão mais perto da Terra. E justamente os centros de forças que nos trazem a capacidade de fazer, de agir, de expressar, de construir, de realizar aquilo que a gente quer, os dela estavam super lentos, apagados, assim, densos, funcionando numa frequência muito menor do que deveria, né? Então aí nós fizemos todo o tratamento, equilibramos também essas estruturas de corpo, tiramos esses dispositivos e aparelhos, e aí a cliente, quando a gente encerrou o tratamento dela, fechamos o campo,
ficou tudo bonitinho, a gente percebeu ali dentro do campo dela que estava tudo equilibrado. E aí eu vou deixar para vocês aqui no final uma foto, um print do relato que ela mandou pra gente depois, agradecendo e dizendo como ela ficou depois do atendimento, e aí vocês vão poder conferir nessa foto que vai ficar aqui no final do vídeo. Então, chega até lá que você vai conseguir ver o relato dela. Era isso, queria trazer esse estudo de caso para vocês compreenderem um pouquinho como é que funciona esse tratamento de captação psíquica, para você que quer fazer esse tratamento para você mesmo, para você que quer aprender a fazer esse tratamento, também tem um curso que ensina, tá? Então, estou à disposição, meu contato vai estar aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta, fala para mim o que mais você tá sentindo na sua vida e que você acha que não é seu e que pode estar vindo de outro lugar. Conta aqui pra mim. E aí a gente vai tentando linkar e trazer essa compreensão pra vocês, tá? Se você tiver alguma pergunta ou quiser sugerir algum tema de vídeo pro próximo, também estou à disposição. Gente, gratidão pela escuta, gratidão pela atenção de vocês e abençoados sejam todos vocês. Arro!